eu não estarei sozinha, eu estarei com o empresário João. João, que é de Divinópolis, Minas Gerais, e ele tem dezenas de empregados. E sabe o que ele vai compartilhar com você? O quanto ele entendeu que a equipe reflete o dono. Ou seja, você vai ter aprendizados preciosos. Oi, João. Oi, Carmen. Tudo bem? Parece que foi ontem mesmo que a gente estava conversando presencialmente, né? Acho que foi, E agora a gente voltou aqui para o mundo online. mas em breve vai ter outro presencial, se Deus quiser, hoje. Que show, que show. Um prazer estar aqui com você e muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui compartilhando e inspirando outros empresários. Obrigado pelo carinho, fico feliz com o convite, né? E à disposição do que os outros empresários precisar também, a gente está aí para informar, para ajudar. É um curso muito gratificante e o presencial é algo inovador, onde a gente consegue ter uma visão e um aprendizado que durante anos, né, de carreira, de profissão, eu não consegui adquirir. Em 3 dias foi uma imersão muito gostosa, muito boa de fazer. Que show, que gostoso, João. E João, conta pra gente um pouco mais da tua história. Como é que você tomou a decisão de ser empresário? Porque principalmente na tua área, né? Geralmente a pessoa que trabalha com moda, ela gosta de fazer as coisas sozinho e tal, né? E como é que foi tomar a decisão de ter tantos empregados quanto você tem? Eu confesso que a primeira vez que a gente conversou numa live, eu não achava que você tinha tantos empregados, porque é normal, né? A pessoa querer realmente ser sozinho na empresa, tipo o estrela, né? Porque você é o estilista, é você que desenha, é você que faz os modelos, você quem cria. E, em geral, a mente da pessoa que cria, ela não consegue atuar também fazendo aquela parte de administração, de gestão de pessoas, de cuidar das pessoas, porque ela é focada para criar e criar e criar. E como que foi isso na sua vida? Conta pra gente um pouco aqui. Acho que funciona assim, eu costuro desde criança, trabalhei em outras empresas, outros segmentos, Você foi e empregado de carteira registrada e tudo assim? durante vários anos. Fazia Eu trabalhei... pirraça? Não. Você sabe que eu sempre pergunto isso pro empresário? Hum. Porque o que eu tenho percebido, eu estou colecionando histórias, João, é que geralmente um empregado que se torna empresário, ele é aquele empregado que é bom, que é dedicado, porque eu era dedicada. Eu tinha carteira registrada e eu trabalhava muito. Eu tinha muito orgulho de trabalhar na empresa onde eu passava, né? Eu sempre vestia a camisa. Então eu vejo que essa, João, é uma das características dos bons empresários. Eles eram bons empregados. Acho que a pessoa, né, quando ela tem uma índole de ser construtivo, de correr atrás, de fazer, independente do papel que ela ocupa, ela sempre faz o seu melhor. Ela sendo dona ou sendo empregada, se ela tiver aquele perfil de correr atrás, de fazer construir, de vestir a camisa, independente do cargo que ela tá, ela desenvolve, ela mostra o serviço e faz e acontece. E aí eu comecei a costurar desde novo, já me destacava na cidade, as pessoas me procuravam muito, tinha uma demanda, mas eu trabalhava de carteira assinada numa fábrica de fogos de artifício, que é na cidade de Santo Antônio do Monte, que ficava a 40 minutos da minha cidade. Eu ia e voltava todos os dias. Quando chegava em casa, depois do horário, fazia concertos, roupas, né, das pessoas. E passei a ter uma demanda muito grande. Eu comecei a perceber, eu já estava com 20 anos, que se eu ficasse em casa costurando, eu ganhava bem mais do que o que eu ganhava na fábrica. E eu poderia administrar meus horários da forma que eu queria, do jeito que eu queria, e fui correndo atrás. E aí eu decidi que eu ia ser, não foi bem assim, eu vou ser empresário e pronto, não. As coisas começaram a acontecer, comecei a fazer as roupas para fora, depois dos horários de trabalho, eu trabalhava de carteira assinada. Eu, quando fui decidir que ia fazer faculdade, eu lembro do meu pai é muito simples, muito humilde, é um pai maravilhoso. Eu brinco às vezes assim, que não é que ele foi o melhor pai do mundo, porque existem vários outros pais que são maravilhosos também. Mas o meu pai é uma das pessoas mais excelentes, né? Que me ajudou a construir minha vida, sempre foi muito parceiro. Falava assim, meu filho, para que fazer faculdade para costurar? Para costurar não precisa de faculdade, não. Eu falava, não, mas eu quero ir. Ele falava, não, mas não tem necessidade de você ir, fica aqui. Você já tem seus clientes, já tem suas coisas. Eu falava, não, mas eu quero conhecer Divinópolis.
Gente, é assim, uma ingenuidade, né, esses nossos pais, porque a minha mãe, ela falava assim: "Imagina, a faculdade é coisa de rico, você não devia fazer, você vai sofrer muito". Ela queria que eu arrumasse um emprego no Bradesco. Ela falava assim: "Você fica tão bem de vermelho, arruma um emprego pra". Ela queria que eu fosse moça Bradesco, era o sonho da vida dela, né, porque aí eu não ia ter que trabalhar na fábrica. Porque ela trabalhava em fábrica, né? Então, aí eu não ia. É interessante a gente conseguir ter maturidade para entender que nossos pais, na verdade, estavam fazendo o seu melhor, né, João? Meu pai, ele fala assim que ele foi um dos melhores pais do mundo, desde a minha querida de criança, da minha aceitação, né, por ser gay. Ele percebia que eu tinha um ar mais delicado, que eu era mais sutil, e ele já respeitava desde novo isso. Ele foi um pai incrível. Às vezes, quando as pessoas me contam com a história de vida delas, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de entender, porque eu não passei por aquilo ali. Cresci numa família que eles respeitaram muito, eles honravam muito. E com todas as decisões que eu tomava, que era construtiva, que era algo bom para mim, para a sociedade, meu pai sempre apoiou, sempre ajudou. Hoje, se você toca no meu nome com ele, ele me vê como um rei. Ele fala: não, meu filho é famoso, meu filho é isso, meu filho é não sei aquilo outro. Quando saía nas primeiras revistas, nos primeiros jornais, ele guardava tudo, ele colecionava aquilo tudo. Que no início da minha carreira eu saí muita revista, muito jornal que era impresso, né? Então ele colecionava aquilo tudo e guardava. As pessoas chegavam em casa e queriam mostrar para todo mundo. Que fofo, né? Então, às vezes a gente fala, ah, a gente queria que o pai e a mãe, né, tivesse sido diferente. Mas talvez, se os nossos pais tivessem nos dado tudo de mão beijada, talvez nós não fôssemos quem nós somos hoje, né? E Teria me esse lembra sempre a história da borboleta, né? Que tem lá o casulo, a lagarta, tal, e alguém quer ir lá e ajudar, corta o casulo, e aí ela nunca vai se tornar uma borboleta. É com os esforços, né, da lagarta que ela vai fazendo com que as asas se fortaleçam para que um dia ela possa voar. E você, não sei se já te disseram antes, nasceu para voar. Eu te interrompi quando você ia falar de quando você trabalhava, né? Chegava em casa, trabalhava, ainda tinha carteira registrada, mas não estava feliz e queria poder criar e tal. Como que foi a sua passagem para decidir que você ia empreender? que acontecia assim. Eu ia para as empresas, eu não tinha essa liberdade de fazer o que eu queria, de desenvolver as coisas. E não que hoje eu faço o que eu quero. Hoje você faz o que é necessário, você faz o que a demanda precisa, você faz o que o seu cliente deseja, mas você tem um nível de liberdade maior, de você estender um público que você deseja, de desenvolver um tipo de trabalho que você gosta. Isso favorece bastante para o seu perfil de empresário, de você ser empreendedor. E eu tenho um coração muito grande, muito humano. E às vezes isso a gente mete muitos pés pelas mãos como gestor, como empresário. Falta de conhecimento é um dos pecados maiores que a gente tem. Através do curso que eu fiz com você, tanto do online como presencial, foi uma virada de chave muito grande para tomar muitas decisões na minha rotina, no meu dia a dia. Porque antes eu falava muito com o coração. Hoje eu falo porque o que é certo, o que tem que ser feito, dentro do que você passou para a gente, dentro do que está dentro da lei. E aí o que foi decorrendo, que na medida que o tempo foi passando, a demanda foi aumentando a seleção de funcionários, de colaboradores, de pessoas que eu fui colocando dentro da empresa para poder fazer que a minha empresa crescesse. João, e quando você me conheceu, o que que eu falei que te chamou a atenção? Porque tem tanta gente na internet, né? A internet é um mar de gente. Aquela foi, Às vezes eu vejo tem um monte de gente fazendo live, eu quero assistir essa, aquela, né? É um mar de gente. aquela foi por acaso que você apareceu por mim. Então, eu lembro que era uma live e especificamente estava acontecendo, e que você falava de empresa, de gestão, de negociação. A palavra-chave especificamente eu não lembro o que foi. Só lembro que o que você falava, eu fui ficando muito interessado, e eu brinco assim, que parece que você estava contando a minha história. Eu fixei ali aquele dia, e naquele dia eu já participei da live, já fiquei doido. A hora que fechou, já queria ver todos os vídeos do YouTube que tinha. Aí quando falou assim, vai ter um curso, eu já me desesperei, eu quero fazer um curso. Tava sem horário para nada, não tinha horário nem para respirar, mas eu queria fazer um curso. Aí eu Aí, na mesma época, assim, na mesma semana, você já falou do presencial. Eu falei, gente, eu vou ver primeiro se o negócio é bom, porque vai que você balela. Eu já comprei alguns cursos na internet, o negócio era muito ruim, a plataforma não dava conta de mexer. Aí eu comprei o curso. Nossa, com 3 dias eu estava mexendo na plataforma, eu já queria de todo jeito comprar o presencial. Não tinha nem as vagas para o presencial, eu já queria comprar. Aí eu dormi
coloquei o telefone despertar mais cedo, uma hora, e a hora que foi na hora certinha pra mim entrar, eu não dava conta. Falei, porra, eu tenho que ser o primeiro a comprar. Acho que eu devo ter sido assim, do oitavo, sexto a comprar o curso presencial. Mas eu fiquei Que show! então, já deixei tudo separadinho, tudo anotado, tudo que eu precisava, para não ter perigo de perder a vaga. Que show, João. E como é que estava a sua empresa nessa época? Né? Então, Porque se você estava procurando conteúdo de gestão, tinha alguma coisa acontecendo. Como é que estava nessa época na tua empresa? desse posicionamento, né, de entender o meu papel como dono, de saber como comandar ali dentro, de como se organizar. Muitas das vezes eu teve, às vezes, tipo, assim, pedir perdão várias vezes para as meninas que trabalham comigo, porque eu não soube ser dono, não soube conversar, às vezes não soube respeitar elas como devia, por falta de conhecimento, porque eu formei em moda. Já tinha passado por diversas outras consultorias que às vezes entravam na minha empresa, faziam um furdunço, virava uma bagunça e no final não resolvia nada, no final não saía nada. Aí passava um tempo, você contratava outra mesma coisa, contratava outra mesma coisa. E aí eu tava com... São coisas simples do dia a dia, sabe? Que a minha empresa tinha como bagunça. Às vezes eu escuto outros empresários comentando alguma coisa que eu ficava pensando assim, gente, como que é tão mais desorganizado, tanto que é mais sofrido? Porque eu tenho uma disciplina financeira muito grande e eu tenho um compromisso com uma outra pessoa que comprou aquele serviço meu muito grande. Eu me coloco muito no lugar do outro. Então, eu me policio muito para entregar aquele serviço para as pessoas muito bacana. Então, eu creio que a minha equipe também tem muito isso. As minhas meninas são muito comprometidas, elas são muito cuidadosas, elas são muito carinhosas. Porque o que a gente faz, que são os vestidos de noiva, vestidos de festa, você tem que ter muito amor para oferecer o serviço. E o que eu precisava de alinhar ali era a rotina do dia a dia, colocar normas, tá passando para elas quais são as condutas, descrever isso tudo, documentar isso tudo, o que é missão, o que é visão, o que é os valores. Eu passei durante 12 anos sem entender o que era missão, visão e valor. Quando as pessoas me falavam isso, não conseguia entrar na minha cabeça. Não entrava de jeito nenhum o que era missão, visão. Hoje eu consigo dar uma aula para qualquer pessoa sobre missão, visão e valor. Eu aprendi com a Então, cara. o que você quiser compartilhar aqui para poder estar ensinando os empresários, vamos ensinar. Para mim, eu não faço segredo de nada. Nada que tenha no curso, qualquer coisa que você tenha aprendido comigo, que você quer ensinar aqui para as pessoas, fica à vontade, tá? Porque principalmente esse tema, missão, visão, as pessoas acham que são quadros, né, para ficar na parede, que você faz uma vez, fica lá parado na parede, junta pó, né? As pessoas não colocam isso em prática. Então, se você quiser explicar para os empresários, quem sabe alguém amanhã coloca em prática, não é? Tem que entender um pouquinho mais, tem que ver várias vezes os vídeos da Carmen. Eu vi o vídeo, revia, anotava, revia de novo. Então, a minha missão era cuidar, né, do sonho das pessoas. E quando eu criei a empresa, eu criei ela para cuidar dos meus sonhos. De ter minha casa própria, de ter meu carro, de ter uma estabilidade financeira. Eu brincava que o meu sonho era entrar dentro do supermercado e poder colocar no carrinho sem precisar de olhar o preço. Porque durante muitos anos eu entrava no supermercado, eu entrava com uma calculadora e eu podia colocar até X. E morrendo de medo de chegar no caixa e passar vergonha. Muitas das vezes eu deixava no cantinho do carrinho, você vê que o negócio estava dando, ficava ali. Então, a minha missão era construir os meus sonhos. E a minha empresa foi eu participar do sonho das pessoas. Foi de eu participar da história, né? De cada uma das mulheres que casa, que se forma, que faz 15 anos. E a minha missão é realizar esses sonhos. E os meus valores, que é inegociável, por exemplo, a honestidade, né? A confiança, o compromisso com as pessoas ali, esses são inegociáveis. O que eu tratei como uma cliente, independente do que acontecer, é inegociável, aquele compromisso que eu fiz com ela, ele tem que ser cumprido. A pessoa criou expectativa, ela depositou confiança na gente, e isso tem que ser muito respeitado. E a visão é onde eu quero chegar, o que eu quero construir, o que são as coisas que eu preciso da minha empresa, a curto, longo prazo, você vai traçando as metas. Eu nunca consegui, antes, né, do que eu tinha passado pelo curso, chegar ao final do ano, de criar uma trajetória que eu quero para 12 meses, pautar aquilo de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, às vezes datas muito longas demais da conta, às vezes você pode não conseguir. Então vai pedacinhos, pedacinhos. Eu tinha uma visão que falava assim, o que é a sua missão? Ah, minha missão é ser referência dentro de dinâmica.
referência dentro de Divinópolis? Como que você mede isso? Você tem um medidor? Não, não tem um medidor. Referência é ter uma cartela de cliente muito grande, de ter um respeito muito grande pelas pessoas que entram dentro da minha empresa, de ter um nome que as pessoas falam bem do seu produto. Isso sim é uma referência. E tem algumas coisas que taxa como, né, verbos que não tem como você descrever, não tem como pesar. Então não tem como ser uma missão. Não tem nem mesmo o que são seus projetos de vida ali. Que lindo. João, e como trazer isso para a equipe, para a empresa? Como colocar isso para rodar e trazer resultados? O Mudar a nosso, né, cultura. a cultura hoje, quando as pessoas entram na empresa, uma das coisas que eu aprendi muito no curso, a pessoa chegava, ela me falava o que ela sabia fazer, eu soltava ela ali dentro e daqui a poucos dias a gente começava a ter um ranca-rabo fortíssimo. Que eu pensava que aquela pessoa era incompetente, que ela não era boa, que ela tinha me enganado. Não, peraí, eu capacitei ela, fiz reuniões com ela, conversei com ela, eu coloquei uma trajetória do dia a dia, o que são as rotinas dela, eu descrevi o que são as funções dela, o que você, como supor, o que são a distribuição de cargo dela ali. Eu dividi aquilo em 4 fases, cada semana eu vou passando um pouco. Eu pedi ela para descrever o cargo dela para mim depois, fui acompanhando. Não, não fiz isso tudo, não, dou errado, sou eu, ruim era eu, não era ela não. Quem não soube passar o serviço, quem não soube treinar a pessoa fui eu. Muitas das vezes eu creio que eu ter passado várias pessoas que foram maravilhosas na minha equipe, eu perdi porque eu não sabia como tratar essas pessoas, que eu não sabia como cuidar delas dentro da minha empresa. Hoje eu tenho um olhar diferente, eu tenho um olhar que eu sento, converso. Não vou dizer que sou a pessoa mais perfeita ainda, tem erros demais a ser feito. Eu vou acabar de finalizar o curso online agora, vou refazer todinho de novo, vou começar a fazer cada passo para eu conseguir construir tudo. Ansioso para o novo presencial que vai ter, porque me dá uma aliviada muito grande. E uma das, né, eu lembro que uma das pessoas que estavam com a gente lá falava de se sentir órfão. Eu me sentia órfão antes de ter feito o curso. Hoje, depois do curso, eu não me sinto mais órfão. Eu me sinto uma pessoa que tem mãe, que tem pai, que tem amigos, que tem parceiros, que tem pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu, com falta de conhecimento, de adquirir aqueles conhecimentos para passar para frente. Que show! E não somos sozinhos mesmo, é como o Fernão Capelo Gaivota, né? Às vezes a gente encontra outros empresários, outros Fernãos, outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. E à medida que você foi implementando, né, essa nova cultura na empresa, e colocando assim as suas regras, você começou por qual regra? Uma das primeiras regras, já existiam várias regras que já eram faladas, né, mas elas não eram descritas. Primeiro era do celular, que é o que eu E acho que todo mundo. funcionava só falada? Não, ela funcionava entre partes, né? Depois que ela foi bem descrita mesmo, assim, hoje é muito mais respeitada. E Vamos ensinar então, pessoal. Vamos ver se aqui tem mais gente com problema de celular. A gente vai ensinar para vocês o passo a passo como é que você faz para criar a política do celular, a regra do celular. Como que a gente faz, João? Porque celular é algo que as pessoas acham que elas têm o direito de usar o tempo todo, da forma que elas acham que devem usar. Você chegou a combinar antes essa regra e funcionava só em partes. o celular, grande parte das minhas meninas são muito disciplinadas. Elas chegam, guardam no armário, mexem somente na hora do café. Mas de vez em quando você dá uma olhadinha assim, esqueci, não sei o quê. Aí você já chega, já entra a conversa, explica que é pro bem delas, né? A questão de deixar o aparelho dentro do armário é por segurança e para a rotina do dia a dia do trabalho. Não é por pirrinha, por pirraça, é um direito que a empresa tem. A gente tem aquela visão que ele realmente, durante o dia, ele vai desfocar a atenção naquilo que a pessoa tem que fazer. Ela tem o direito de usar na parte do horário de almoço dela. Ela pode fazer o que ela quiser no horário de almoço dela. No intervalo do café da tarde, que é os 15 minutos da tarde, que são os 10 minutos que fazem. E nesses horários ela tem direito, mas os outros demais horários ela não tem direito de permanecer com o telefone, nem em bolso, nem nada, é dentro do armário. E hoje tem dentro, né, da empresa tem placas que anuncia que é extremamente proibido. Perto dos armários já tem placas anunciando porque foi falado. E tem lembretes visuais pela empresa informando que não pode ter o uso do celular. Uhum. E como que você escreveu todas as regras sobre o celular, política? Você fez A sozinho? O pessoal ajudou? Como é que foi? Carol, né, que às vezes ela vê umas partes dos vídeos comigo,
Já era algo que desde que a pessoa entra dentro da empresa, já é falado, tipo assim, no dia que eu vou fazer uma contratação, eu já informo, olha, fulano, quando a pessoa vai entrar, a gente já faz como? Isso no decorrer que eu fui aprendendo no curso, também fui passando. Na hora que você vem, no primeiro dia você tem que trazer isso, tem um horário de almoço, tem um horário de café, existe um armário que você tem que trazer suas chaves, digitar o armário, mas quem tem chave é você. Esse armário você pode guardar suas coisas pessoais, não pode guardar coisa de comida, coisas que podem perder, não pode guardar chocolate, coisas que possam derreter, que caso depois você tenha dificuldade de abrir o armário, isso venha sujar o armário de baixo. E o telefone tem que ficar dentro do armário, ele pode ser usado nesse horário. Então eu preciso que seja feito. As outras políticas depois a gente vai estar alinhando junto, que eu vou rever o curso todinho de novo agora. E vou fazer passo a passo de cada processo ali, com acompanhamento delas. Nos primeiros dias que eu já comecei a ter alguns comportamentos diferentes, a conspiração zumbi já deu uma passeada para poder ir embora. Com mais ou menos 3 meses de curso, a conspiração zumbi já deu uma limpada, sabe? Não precisou nem ter mandado embora, já foi. E é verdade. É, Porque o que acontece? Gente boa gosta de pô, assim, regra, mas as pessoas que estão afim, né, de uma brecha já não gostam tanto de regra e acaba pedindo a conta, acaba saindo. E quem fica já não usava mesmo, né? Quem fica já são as pessoas que sabem que foram contratadas para trabalhar. Então, você que está aqui nos assistindo, você é o dono da empresa. Você é o diretor, cabe a você que está aqui nos assistindo dirigir a sua empresa, né? É você quem dirige, é você quem dirige a tua empresa. Não tem jeito. Você tem a sua placa, João? eu tenho minha placa, ela fica na minha empresa agora. Aqui em casa, salve livre, que ela fica guardadinha no meu quarto. A outra eu deixei, coloquei ela. Que show! Mas é importante o dono de empresa ele ter essa percepção de que está lá na CLT, no artigo 2, que é ele quem dirige a empresa. E ele não pode ficar falando, eles usam o celular, eles chegam atrasados, eles faltam. É você, dono de empresa, que permite. Basta você criar a regra e mostrar para as pessoas que a regra, por exemplo, do celular é para todo mundo. Eu tenho uma aluna, João, que ela tem oficina mecânica de caminhões. Então, pessoas bem antigas que trabalhavam lá e uma mão de obra dificílima de se encontrar. Porque mecânica de caminhões, mecânica já não é fácil, de caminhões, então, e aí ela começou justamente a explicar para as pessoas do quanto ela se preocupava com a segurança deles, né? Do quanto era importante que eles voltassem para casa inteiros, que nenhum acidente acontecesse na empresa, do quanto eles eram importantes na empresa. Eu sei que ela foi indo pela beiradinha, parecia até mineira, mas não é mineira não. Mas ela foi indo pela beiradinha e foi fazendo a reunião, até que ela disse: Eu fico muito preocupada quando você está em cima de um caminhão e o seu celular no bolso e o celular toca. E aí você está, às vezes, com uma ferramenta e você pode até se assustar e sofrer um acidente. Por isso, para te ajudar, eu comprei esses armários. E os celulares vão ficar nos armários a partir de hoje, porque eu não vou me responsabilizar por um acidente. E vocês também, perante a lei, não podem se responsabilizar. Então, tá todo mundo avisado, a partir de hoje, cada um traz a sua chave, e aí tudo isso vem escrito, todo mundo assina, todo mundo está ciente, e simplesmente é assim que funciona. Não, não tem, ai, todo mundo fica usando o celular. Não, vocês permitem que as pessoas usem o celular, né? Então, é fácil assim. Eu me lembro do nosso aluno Flávio também, que ele trabalha com pessoal muito jovem, sabe, de automação, e diz que por uns 2 dias ficaram meio assim com o bico, né? Depois, normal, nem lembravam mais, né? É, Mas que legal. das coisas que eu tenho Ah, tempo é que vejo, né? Que eu falo pra todo mundo assim, que todo empresário que eu conheço, falo de você com eles, que você é muito assim, você é muito justa. Existe um monte de norma que funcionário tem que seguir, mas existe um monte de norma que o patrão tem que ser honesto também. Que o patrão também tem que ser correto com o funcionário. O patrão também tem que andar em dia. Não tem como você querer exigir de uma pessoa 1000 coisas ali, você está roubando ela. Você não assinou uhum, a carteira, você não paga as férias dela, você não dá o 13º dela, você tenta enganá-la. Então, é você tem verdade. que mais ser enganado. Você
cria essa cultura dentro da sua empresa. Se você não for justo e andar dentro das normas do que precisa ser feito, como que você quer exigir isso do outro? É Vida. verdade. Uma pessoa falava assim: como é que eu posso obrigar eles a fazer hora extra? De jeito nenhum, não pode. A lei não permite. Sim, Hora extra, você precisa ter a tua equipe engajada, né? Ter a tua equipe junto com você e falar, gente, olha, eu vou precisar de hora extra, mas tipo, tá todo mundo junto com você. Vou precisar de 5 pessoas, de 4 pessoas, mas que não seja algo frequente, que você fique o tempo todo invadindo a vida do empregado, porque o empregado também tem seus sonhos e também tem seu tempo que ele precisa, né? lá fora. Oi? Eu já escutei falar, você tem uma vida lá fora, eu também vivo. É verdade, né? É verdade. Então, eu acho assim, quando fica tudo distribuído, né, de forma correta, então as pessoas sabem o que tem para fazer durante o horário de trabalho, elas também não vão ficar perdendo tempo com o celular, mas durante o tempo que elas têm a vida lá fora, né? Você também não pode ficar invadindo a vida da pessoa o tempo todo. É uma Eu questão de bom senso. tenho, tipo assim, às vezes durante tô à noite, tô saindo, tem um monte de insights, de coisas que eu tenho que resolver no dia seguinte. Cada setor meu tem um telefone da empresa, que elas ligam, elas chegam de manhã, elas ligam eles, ao ir embora elas desligam, que eu mando mensagem, mando as coisas que precisa resolver no dia seguinte, dentro do aparelho da empresa. Existe um documento, depois da Carmen, esse documento foi feito, que dentro desse telefone só pode existir contatos de dentro da empresa, que ele poderá ser vistoriado e olhado por qualquer um dos nossos gestores, que não existe privacidade nenhuma dentro daquele telefone, aquele telefone não pertence a ela, ele pertence à empresa. Por pertencer à empresa, além dela, outras pessoas da empresa poderão mexer nele no momento que for necessário. Que lá não pode ser conversado nem documentado nada pessoal, somente coisas da empresa. Mas existe um documento, entende? Existe um documento que descreve claramente para que é a função daqueles telefones. A gente tem muito tablet, muito notebook, muito telefone, né, que precisa fotografar muito, conversa muito durante o dia entre uma e outra dentro da empresa para distribuir as tarefas. Principalmente agora que a gente está com 2 andares, é muito longe, então acaba mandando muita mensagem por ali para documentar também aquilo que está sendo pedido. A gente faz Isso. muito isso. Show. E aí é tanto a política de aparelhos eletrônicos pessoais quanto da empresa também, que é a corporativa. É muito importante documentar, porque estamos vivendo tempos difíceis e a gente tem que blindar a empresa, né? Hoje todo mundo estica o dedo e fala: Isso não é minha função, né? É muito comum isso É o acontecer. que eu fazia antigamente, eu contratava a pessoa, registrava ela ali, depois virava um monte de função para ela ali. Aí eu contratava ela para uma função, não estava dando, passava para outra. Hoje não. Hoje, quando eu te contrato, eu coloco assim: ó, Carmen, hoje eu estou te contratando, você vai trabalhar na parte do departamento pessoal, mas caso haja necessária e falta de serviço no departamento pessoal, você está autorizado e terá que trabalhar no RH, porque você está sendo contratado para essas 2 funções. Caso dentro do RH outra função não deve, você pode ficar no tal lugar assim assado, tudo direcionado certinho, descrito na carteira. Isso, o salário pisa ali dentro daqueles limites daquele salário. Antigamente eu contratava uma bordadeira, eu colocava bordadeira. Aí hoje eu contrato um cara para costurar, ou uma costureira, eu falo, se você está sendo contratada para costurar, como você tem habilidades no bordado, caso haja necessário, você terá que transferir para o bordado. Isso vem na carteira e eu faço um adendo ainda, descrevendo claramente que a pessoa foi contratada para aquela função. E sempre coloco, manter limpo e organizado o seu espaço de trabalho. Essa é a frase mágica que tem que ter em todos os contratos, porque todo mundo precisa manter o seu ambiente de trabalho, né? Limpo e organizado mesmo. Até nas grandes multinacionais, vocês acham que tem como colocar uma faxineira entre as máquinas lá? Nem pode, nem pode. Cada um limpa o seu espaço, né? Então isso é normal. Mas se você escreve no contrato, está documentado. E aí ninguém vai falar assim, é porque eu tinha que ficar fazendo a faxina, isso era dupla função e não sei o quê. Não, minha querida, está aqui no contrato. Você foi contratada para isso. Então, aquilo que está no contrato tem grande validade. É o principal documento para blindar a empresa. Muito legal. João, e essas mudanças todas, o que que ela te trouxe? Me conta. Ela me deixou mais tranquilo, né, dentro do que precisa ser feito.
me deixa mais preparado para os meus passos para frente, que eu vou seguir, que eu vou gerenciar. E vejo que eu tinha uma equipe maravilhosa, que eu precisava de transmitir conhecimentos. Eu brinco que antigamente eu tinha um orgulho de falar, nossa, eu costuro muito bem. Não, tem pessoas que costuram para mim que são maravilhosas, que costuram 1000 vezes melhor do que eu. Tem bordadeiras que trabalham comigo e tem anos, que se eu quiser chegar aos pés dela, eu não vou chegar nunca, porque elas são técnicas, elas são boas, elas são capacitadas, são caprichosas, são rápidas. Eu levo a ideia, sabe? Eu não consigo fazer igual elas. E que eu preciso da mão de obra delas todas, eles comigo, que é aquela equipe que faz, sim, aquele trabalho ter um resultado incrível lá na frente. Que eu sou apenas um condutor do que precisa ser feito. Mas que aquelas pessoas são 1000 vezes luz à minha frente, de melhor do que eu, na parte operacional de fazer aqueles trabalhos ali. Antigamente eu queria ser o melhor costureiro, eu queria ser o melhor bordador. Nossa, se você falasse que fulano costurava melhor do que eu ficava num ciúme, eu ia morrer. Eu não sou costureiro, eu sou empresário. Eu sou bordador, eu tenho que correr atrás de outras coisas lá fora para manter aquela empresa de pé e gerenciar tudo aquilo que tem que ser feito. Se um dia você quiser bordar, você borda. Se um dia você quiser costurar, você costura. Mas você é um empresário. E isso é muito comum, João. Eu também era assim. Eu morria de ciúmes, né? Porque eu achava que ninguém fazia tão bem quanto eu. E quanto mais eu achava isso, mais sobrecarregada eu ficava. E eu levava serviço para casa, levava de final de semana, e eu não dava conta. E aí eu ficava contratando só gente para me ajudar. Eu nunca contratava alguém que fosse melhor do que eu. Eu contratava só gente que ia ficar me ajudando, me ajudando. E eu tinha que ficar, faz isso, faz aquilo outro. Aí você agora vai fazer aquilo. Nossa, você não está fazendo nada? O que aconteceu? Eu ficava, parecia, sabe, tipo, apitando, só não tinha apito. Eu acho que eu devia ter comprado um apito. Ou Eu, a moça que trabalhava comigo, né, de acompanhante no provador, nossa, eu escrevia tudo, fazia tudo certinho, explicava o que tinha que ser feito e tal. Hoje, a que tá comigo, que chama Tainá, tipo, ela pensa por mim, sabe? Às vezes eu vou fazer alguma coisa, ela já resolveu, já trouxe, já me entregou, já sabe onde que tá, já descreveu, já deixou pronto. Eu, sem ela, só fico meio perdido. Porque hoje, o nível de capacidade dela de gerenciar, de organizar as coisas que precisa pôr nos lugares, bem melhor do que os meus. As meninas do bordado, por exemplo, que organiza, né, que gerencia as meninas, por exemplo, questão de separar material, de organizar, de fazer as amostras, de colocar ali dentro, sem ela eu não consigo fazer nada. Por quê? Ela tem mais tempo, ela está ali o tempo todo, ela é mais dedicada a isso, ela é mais caprichosa a isso. Então, muitas das vezes eu vou fazer um negócio e falo, não, é nesse caminho aqui, faz desse jeito aqui, eu crio um pouco de rejeição ainda, mas aí quando atrasa o resultado final dela é 1000 vezes melhor do que aquilo que eu imaginei que eu fosse fazer. Então, você vai é baixando a bola incrível. ao lado e vai vendo que eu sou empresário, que eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu tenho que trazer ferramentas para elas serem mais maravilhosas ainda e crescer mais ainda. Que show. E eu falo muito isso, né? Do dono de empresa Branca de Neve. Por quê? O dono de empresa Branca de Neve, ele cuida dos anões, ele faz a barba dos anões, ele arruma o gorrinho dos anões para ficar tudo certinho, né? Faz a marmitinha dos anões, manda os anões trabalharem, limpa a casa enquanto os anões não voltam. Só que todos os dias eles voltam e eles continuam sendo anões. E a sua equipe não cresce. Era assim com a minha equipe e eu não deixava ninguém crescer. Também já fui muito Branca de Neve. Eu lembro que no período que eu tinha 3 anos de ateliê, já tinha uma renda capta muito grande, já movimentava muito dinheiro, mas dava 5h30, as meninas levantavam da cadeira 5 horas, eu ficava até meia-noite, 1 hora, sábado, domingo fazendo. E depois um dia eu ouvi uma pessoa assim, se a gente não quiser, ele fica aí fazendo. Eu falei, opa, então quer dizer que só não fazem porque eu faço depois. A partir de hoje eu não faço mais não, né? A partir de hoje será feito dentro do horário de trabalho. A hora que a gente fechar a porta que todo mundo vai embora. E no outro dia todo mundo volta. E tem que entregar na data. Porque o meu serviço ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu não desmereço outro serviço. Mas o meu chegou o dia, tem que estar pronto. Como é que você vai ligar para uma cliente e falar assim, olha fulano, é seu casamento é semana que vem, mas na outra semana você busca o vestido. Não tem opção. Chegou a data, tem que estar pronto. Não tem outro meio do caminho. Tem que estar pronto e pronto. Ou então aquela
bordado, pedraria, alguma coisa deu errado, né? Alguma coisa que ela esqueceu, Ah, deu errado, sabe o que é? Aí vai ter que fazer de novo, não não, vai dar tempo. é, Não tem essa possibilidade. é um trabalho manual que é muito demorado. O que é mais precioso dentro do nosso trabalho é o tempo. Então, ele tem que ser muito certeiro. A gente faz muita amostra, faz teste, já tem uma experiência muito grande. Então, acaba que vai desenvolvendo. E no dia a dia tem uma coisa e outra para ser feita, mas dá errado, não tem essa possibilidade, não. João, tá uma delícia aqui conversar com você, mas eu acho que eu já tô abusando já de você. Tranquilo, tô precisando à disposição, entendeu? Eu tenho muita tenho muito a pagar pelo tudo que eu aprendi. Então, é assim, gratidão eterna. Não tem nem como dizer. E ansioso para o próximo aí, para a gente poder ir. Que show! João, vou deixar com você então uma mensagem final para os empresários que estão nos assistindo. Eu volto a dizer novamente, né? Que eu não me sinto mais órfão, que eu vejo que tem várias outras pessoas com os mesmos problemas que os meus, que só muda o tipo de problema, mas que todos vão existir. E aí, se preparando psicologicamente, se preparando com conhecimento, eles são mais leves, eles são mais esperançosos e você consegue trazer mais sonhos em cima deles. Tudo com novos pensamentos, entendendo aquilo que você está fazendo, o problema vai existir, mas com um peso muito mais leve. Então é muito mais fácil você correr atrás dessa forma do que culpar o outro, do que pôr a culpa no outro. Às vezes a culpa é totalmente minha, mas eu estava só transferindo para outra pessoa. Hoje eu consigo ter um entendimento que depende muito de mim e não do outro.